E hoje vai ser uma noite diferente, né? Eu não vou pregar nessa noite. Quero só citar aqui um versículo que baseia aquilo que nós vamos fazer aqui nessa noite. Quero colocar Salmo 150, versículo 1 em diante. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Se essa palavra fosse escrita hoje, se o salmista vivesse nos dias de hoje, ele iria falar assim: louvem ao Senhor com a guitarra, louvem ao Senhor com a bateria, louvem ao Senhor com o teclado, louvem ao Senhor com o baixo, louve ao Senhor com danças, com as suas palmas, louve ao Senhor com alegria. Amém? Tudo que nós estamos aqui fazendo nessa noite, nesse aniversário de 3 anos, é com o objetivo de louvar a Ele. Louvar a Jesus, que tem feito todas as coisas. Nós temos a certeza que estamos aqui nesses 3 anos por vontade de Jesus. Tudo que tem acontecido tem sido na direção de Jesus. E Ele tem feito grandes maravilhas no nosso meio. Tem realizado feitos poderosos, e é por isso que nós vamos louvar a Ele aqui, contando esses feitos poderosos, nesse dia tão especial. Estamos comemorando, celebrando coisas que Jesus fez e continua fazendo, os seus feitos poderosos. E para isso, eu quero chamar aqui os nossos irmãos que vão estar aqui testemunhando. Nós teremos uma noite com uma ministração prática da palavra. Podem vir aqui, Jaque, vem, Brenda, Antônio Marcos, Luiz, igual nós fizemos de manhã aqui. Nós vamos aqui nessa noite ouvir testemunhos lindos, maravilhosos daquilo que Deus fez na vida dos nossos irmãos. Vamos louvar a Deus pelos seus feitos poderosos. Amém? E aqui eu vou, junto com os meus irmãos, nós vamos aqui fazer isso aqui em etapas, né? São 4 pessoas, e nós vamos tentar ser um pouquinho mais, enxugar um pouco mais o tempo, né? Mas foi muito precioso de manhã, e vou pedir primeiro para que eles se apresentem, né? Vamos começar aqui com a Jaque, então. A Jaque vai se apresentar, depois os demais irmãos vão se apresentar, tá bom? E vamos aqui primeiramente orar ao Senhor, pedindo para que Ele fale aos nossos corações. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor está aqui no nosso meio, o Senhor já está falando aos corações de cada um de nós, e pedimos para que durante esse tempo aqui de declarar os teus grandes feitos, a tua palavra, o teu Espírito, venha ministrar aos nossos corações como tua igreja. Estamos aqui celebrando esses 3 anos com o nosso coração alegre por tantas maravilhas que o Senhor fez e faz na vida da tua família, do teu povo. E por isso entregamos nossos sentidos espirituais, nossos ouvidos, para poder discernir a tua vontade e dentro dela. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Bem? Então, diga seu nome, seu CPF, senha, tá brincando. Vamos lá. Tem um tempo bem agradável, tá, gente? Primeira vez que a gente faz assim, nesse formato, né? Então, fique bem atento ao que Deus quer falar com você. Boa noite, irmãos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 41 anos, sou de Gaspar, nasci, me criei aqui e venho congregando aqui na IBG há 2 anos. Boa noite, meu nome é Brenda, tenho 28 anos, sou nascida em Mato Grosso e faz 2 anos que eu estou congregando na IBG. Boa noite, meu nome é Antônio, tenho 47 anos, nascido em Gaspar e fazem agora em janeiro 1 ano que eu estou congregando aqui.
Boa noite, amados, graças e paz. Sou Luiz, tenho 42 anos, sou casado com Rutilene Nascimento, tenho 2 filhos e sou de Natal. Dia 28 agora faz 2 anos que eu estou aqui na IBG. Então, vamos começar lá com a Brenda, então, Brenda? Vou começar diferente. De noite é sempre diferente de manhã, então, Brenda, conta um pouquinho aí para nós como que era a sua vida antes de Jesus entrar na tua história. Quem era a Brenda? Bom, desde os meus 13 anos que eu vim morar pra cá, né? Que eu ficava um ano aqui, um ano lá. Com 13 anos eu vim morar aqui. E muito cedo eu eu saía muito, eu ia para festas, me envolvi com muitas coisas erradas, ilícitas, né? E eu cresci nesse contexto, né? Eu lembro que com 13 anos eu conheci uma pessoa que foi totalmente contra aquilo que a minha mãe queria. Eu fui por desobediência, né? Comecei a me relacionar com essa pessoa e eu comecei a conhecer a bebida, comecei a conhecer a droga, né? Eu me lembro que com 15 anos o meu presente de aniversário foi um carreiro de pó, né? Por muitas vezes ali eu fui pega em boca de fumo, né? Onde eu lembro que eu implorava para a polícia, que eles diziam: eu vou contar para tua mãe, eu vou ligar para o juizado, e eu implorava e dizia: não faz isso, porque ia ser um desgosto muito grande, né, para minha mãe. E nesse contexto, a minha mãe era totalmente contra aquilo que eu estava fazendo, mas eu realmente troquei tudo, troquei a família, né, troquei minha mãe, as pessoas que mais me amavam, por uma relação, por uma pessoa, por momentos de prazeres, né? E, enfim, eu cresci nesse contexto onde depois desse momento, eu não conseguia mais estar sozinha, porque eu já estava dependente de uma pessoa, onde eu vivia na sombra dessa pessoa. Então, eu estava em lugares, eu lembro que hoje em dia eu passo e eu vejo os botequinhos, assim, onde tem aquelas mulheres sentadas e tomando cachaça, assim, e eu fico pensando: meu Deus, eu já tive num lugar assim, eu já tive no fundo, né, ali, nova, onde eu estava ali bebendo e depois dali eu ia para a boca de fumo. Existem coisas que até hoje me marcam, que era o quê? Eu lembro que formatura de escola de 15 anos, eu não convidei minha mãe, não convidei ninguém da minha família, né? E eu lembro que eu convidei alguns amigos e eu simplesmente paguei, a minha mãe pagou e a gente foi para a formatura. Os meus amigos, chegou lá, a gente recebia a folha e dali eu fui para boca de fumo, né? Então isso são coisas que me marcaram muito e que até há pouco tempo atrás me machucavam, né? Então eu cresci nesse contexto de muita droga, de muita bebida, com um vazio dentro de mim, que hoje eu entendo que era esse vazio, mas que eu buscava esses prazeres nessas coisas que traziam um prazer momentâneo, só que era algo que logo passava, né? Então eu cresci nesse contexto, assim. Bom, a minha história, eu vou. Já falei, vamos, não sei. Vamos começar. Eu comecei a usar drogas, eu tinha 17 anos, cocaína, né? Maconha. E conheci a minha esposa já logo depois. Então, já desde cedo, esse relacionamento foi marcado pelo uso de drogas, por briga, por desavença, ela já tentou terminar e eu implorava. E foi indo, fomos morar juntos e tal. Em 97 para 98, eu conheci a Cristo, né? Comecei a frequentar uma igreja. Só que eu nunca dei a resposta que Deus merecia, né? Eu caí muitas vezes, levanta, ficava um tempo bom, caía. E nesse contexto todo,
emprego, né? Toda a vida aquela coisa, não ia trabalhar direito. E relacionamento com pai e com mãe também, né? Não era aquele relacionamento certo, né? Era sempre aquela coisa de acabava com o meu dinheiro tudo rápido, o meu salário, e sempre com auxílio de pai e de mãe para conseguir manter minhas coisas. Essa vergonha toda, né? Que a droga, na realidade, ela humilha a pessoa, né? E esse contexto todo vai indo, vai caindo e os anos vão se passando, né? E a gente demorou 16 anos para, depois que a gente casou em 98, tudo, a gente se batizou nas águas, se casamos, e depois do casamento demorou 16 anos para a gente ter uma filha, que é a Manu. E esse tempo todo, depois que a gente teve a Manu, foi em 2014, eu como pai não fui um pai presente na vida dela como deveria ser, assim, né? Tinha momentos que sim, mas tinha momentos que ali que eu passava um período, né, afastado. Era um relacionamento que não era o certo, né, de pai, né? Eu não tinha o que passar para ela, né, como um pai, né? O meu relacionamento com a minha esposa também, a gente vivia dentro de casa que nem dois estranhos, né? Era duas pessoas dividindo uma casa, ela e a minha filha moravam no quarto, eu morava na sala, né? Emprego, ia trabalhar quando dava precisava de um pouco de dinheiro, ia trabalhar. E era nessa coisa, a minha esposa, ela era o homem da casa, né? Questão assim de manter a casa, né? Nem isso eu não conseguia fazer. Questão de ir no mercado, fazer compra, essas coisas todas, meu, a minha parte eu não cumpria como marido, como um pai. E é nesse contexto que era a minha vida. Chegaram a se separar? Chegamos a separar 2 vezes, né? Assim, eu não tinha reputação nenhuma com a minha família, né? Tem uma grande parte da minha família aqui, da família da Valesca. Assim, ela ia trabalhar, quando chegava em casa, eu via no rosto dela declaradamente assim que ela não suportava estar dentro de casa, né? Até a gente estava conversando hoje ainda, que ela disse que ela não, eu sabia, né? Eu notava, né? Que ela saía do serviço, ela não ia para casa, ela já pegava a minha menina na creche ou na escola, ou ia para um lugar tomar um café, ia na casa de alguém para evitar ao máximo de estar dentro de casa, para evitar aquele ambiente, né? Final de semana também. Então, assim, era nesse contexto. Luiz, conta um pouquinho como foi a tua realidade desde criança ali, interessante, porque hoje quem olha, né, para essas pessoas não sabe o que elas passaram, né? Hoje, quando se vê um resultado que Jesus fez, normalmente não se sabe a história que está por trás, né? E hoje, quando se vê uma família, né, vê o Luiz ali, falou que é casado com a Ruth, né? E tem 2 filhos lindos, só olha isso hoje, não sabe, né, o passado, não sabe quais foram as circunstâncias, os desafios, as dificuldades que se passam. Então, o Luiz carrega com ele uma história, né, Luiz? Conta um pouquinho aí, como é que foi a tua história? Bem, a minha história é que eu sou não declarado, mas eu sou filho, eu sou órfão de pais vivos. Fui criado só com minha mãe, mas minha mãe, ela sofria muito com dependência de álcool, ela é alcoólatra. E daí eu não tive a presença dela também como mãe na minha casa. E a minha casa, até os 19 anos de idade, era uma barraca de 3x3, que ao redor era a lona dessa de caminhoneiro dessa preta, e em cima era coberta de palha de coqueiro. E como minha mãe bebia muito, e eu passei uma extrema pobreza mesmo, assim, em relação à fome, eu passei tanta fome, amados, que às vezes eu tinha que comer o peão brabo. Não tinha comida na minha casa e eu comia peão brabo, que é uma semente. E nessa semente ela me trazia náuseas, me causava náuseas e vômito, e eu passava muito mal. Ia para o hospital. Modéstia à parte assim, eu dava graças a Deus quando eu ia para o hospital, porque pelo menos lá eu tinha o que comer. E minha mãe, eu sofrendo com o alcoolismo da minha mãe, ela bebia muito mesmo assim. E nessa barraca, de madrugada, eu lembro como se fosse hoje assim, ela chegava bêbada
e caía a metade do corpo dela fora da barraca e outra metade dentro da barraca. Dentro da nossa barraca só tinha uma cama daquela muito antiga de mola. Do lado da cama tinha uma jarra feita de telha. O nosso guarda-roupa eram 2 sacolas de adubo, uma para a roupa da minha mãe e outra para minha roupa. E nós fazíamos o fogo fora da casa, né? Fogo a lenha, porque minha mãe tinha medo de quando ela saiu fazer fogo de alguma coisa e queimar a barraca, né? E eu sofri muito porque quando ela bebia, e muitas vezes os amigos, as pessoas vinham chegar para casa e diziam: ó, tua mãe tá bêbada no bar. Eu saía morto de vergonha, ia pegar ela. E na madrugada, quando terminava os bailes lá, os homens vinham, né? Aí pegava a faca e cortava aquela lona, né? Ficava a brecha, a lona se rasgava. E eu começava a gritar, eu começava a chorar mesmo, assim, a gritar por socorro. Eu pequeno, eu tinha aproximadamente 3, 4 anos, eu gritava por socorro. E assim, minha mãe bêbada, e eu fui crescendo, passando o tempo, né? Quando era de manhã eu queria comer alguma coisa, eu me levantava assim, não tinha o que comer. Assim, gostava muito de assistir na casa dos vizinhos, só que quando chegava na casa dos vizinhos, pela minha condição financeira, pelo quem eu era, muitas vezes a porta era fechada na minha cara, assim. E eu sofri muitas vezes quando eu via eles comendo e sobrava aquele monte de comida, e eu dizia: ah, Senhor, por quê? Eu sempre tive esse momento com Deus, assim, de perguntar a Deus o porquê. O Senhor, por quê? Eles têm tanto o que comer e eu não tenho o que comer. E eu ficava brincando com os meus amigos, quando dava 11 horas, sentado debaixo do pé de pau, pé de amêndoa, né? Aquele monte de criança ali brincando, e todos iam para suas casas comer, e eu ficava lá sozinho. E eu ficava questionando a Deus: Senhor, por que todo mundo tem o que comer e eu não tenho o que comer? E eu ficava questionando, e quando dava mais ou menos 1 hora, eles vinham, né, se reunir, e ficavam questionando: nossa, e tu comeu o quê? Ah, eu comi frango, e ficava aquela festa deles lá. E quando chegava para mim, fazia: tu comeu o quê, Luiz? Eu não comi nada, porque na minha casa não tem nada. Muitas vezes eu ia para casa, tomava água, e ficava lá raciocinando o porquê de tanta fome, de tanta escassez, de tanto sofrimento. Então, essa mais ou menos foi a minha infância em relação a muita necessidade, ao extremo mesmo de necessidade. O ambiente em casa, mãe ali, com relacionamento com a tua mãe, as coisas que... Porque criança que vive num ambiente desse acaba fica numa situação de vulnerabilidade, né? Até física também, vê coisas, né? Como é que era esse ambiente? Muitas vezes eu como criança, amados, eu via coisas que não é lícito uma criança ver. Como ela estava bêbada, né? E como eu gritava muito por socorro, eu pedia para que os vizinhos escutassem. De madrugada eu dei. E quando chovia muito, às vezes, irmãos, quando chovia muito, às vezes assim, a cama enchia, que era um pouco baixa, enchia. Eu ficava agachado assim na parte de cima da cama, gritando por socorro. Aí uma vizinha escutou. E assim, ela foi e me levou para a casa dela, e no outro dia ela me levou para a casa de uma tia que eu tenho, chamada Maria Clotilde de Souza, que ela quem plantou essa semente de hoje eu estar aqui. E assim, eu via com essa infância, então eu comecei a ter contato com, eu criança mesmo, eu tenho imagens de 3, 4 anos, eu comecei a me envolver com pornografia. Eu via coisas que não era lícito uma criança ver. E eu trouxe isso para a minha vida, eu trouxe isso para o meu casamento. Eu trouxe isso em toda a minha trajetória de vida. E assim, essa minha tia, ela me levou para a casa dela. E eu lembro quando minha mãe passava o efeito do álcool, ela ficava me procurando, chegava na casa da minha tia, assim, e as minha tia dizia, ó, me escondia detrás da porta, eu ficava por trás da porta e minha mãe do outro lado, querendo ver o filho dela, perguntando se alguém tinha visto o filho dela. E eu, uma criança, né, inocente, escondido, não podia expressar, dizer para ela: mãe, eu estou aqui para tu me levar para casa de volta. Então eu tive esse contato assim, com a pornografia, que eu via coisas que não é lícito uma criança ver, vícios. Aprendi a mentir muito, irmãos. Eu mentia muito, muito, muito. Eu mentia tanto que fazia a sua verdade virar mentira. Eu tinha esse dom de mentir. Não sei se isso é um dom, mas eu tinha isso comigo. Eu mentia muito. Assim, eu sofri muito com isso. Eu sofri muito, muito, muito mesmo. E a Jaque tinha uma situação que ela vai contar agora muito específica. Então, eu
sou casada. Esse ano a gente completa 19 anos de casados. E muito nova, hoje eu tenho 41, né? Mas quando eu tinha 29 anos, o médico me diagnosticou com menopausa precoce. E eu não engravidava, nem, sabe, nada assim. E ele disse, não, Jaqueline, tu tem menopausa precoce e para a medicina você não tem como engravidar. E ele meio que brincou comigo, ele falou, mas para Deus nada é impossível, né? Aí eu falei para ele, tá bom. E ele disse assim, para te entender, quando eu fui um dia fazer o exame, ele falou assim, o teu útero, ele é um útero velho. Essa palavra que ele usou para mim. Ele assim, você tem um útero de uma mulher de 56 anos. Então é impossível você engravidar. E eu falei para ele, então tá bom. E eu tinha 28 para 29 anos, eu cheguei em casa, conversei com meu marido, expliquei a situação para minha família toda e eu me conformei com aquilo, né? A minha família toda é evangélica, mas eu e o meu marido não. Nós dois não íamos à igreja, a gente conhecia a palavra, mas a gente não seguia, né? E esse sonho ficou para trás, porque eu me conformei com aquilo. E eu dava graças a Deus porque eu tenho um irmão, né, e ele é casado e teve uma filha que eu tenho hoje, ela assim, eu tenho muito amor por ela porque ali eu sentia um pouquinho assim do que é ser mãe, cuidar de uma criança, né? Eu gosto muito dela e vivi desse jeito, né? Eu me conformei com aquilo. E O teu processo de conhecer, de se aproximar de Jesus e tal. E aí, eu e o meu marido passamos por algumas dificuldades no casamento, né, o relacionamento em si, porque eu creio que faltava alguma coisa no nosso casamento. E o meu irmão, ele é evangélico há muitos anos, né? E ele fez uma vez um discipulado comigo e com meu marido, e ele falava assim: quando Deus fala contigo, e ele chorava. Sempre que ele falava isso, ele chorava e explicava, ele falava a palavra de Deus para gente. E o meu marido também dizia, quando Deus falava comigo, quando Deus fala comigo, a minha mãe falava. E eu não sentia aquilo. Eu dizia assim, eu quero sentir isso também, eu também quero que Deus fale comigo, eu também quero sentir esse amor, esse fervor que vocês têm, mas eu não tenho. Eu era bem sincera, assim, sabe? E o meu irmão sempre falava, vai chegar a tua hora, calma. E se tu quer ser mãe, Jaqueline, entrega a tua vida para Jesus, que ele vai tornar isso realidade. Mas eu esperei. E aí um dia eu treinava, meu professor faz parte aqui da IBG, e eu falei, Will, eu quero conhecer a IBG. Eu estava olhando lá no Instagram, vi que as meninas usam tênis, tem tatuagem. Eu acho que eu me identifico com esse local. E ele falou, então vamos lá, eu vou te levar vamos lá para conhecer. E eu vim um dia, meu marido falou, vai lá, vê se tu gostar, a gente vai. E o meu marido, para quem não sabe, ele é DJ, desde os 13 anos, sempre teve na balada, bebida, festa, saía de casa 8 horas da noite, chegava 8 da manhã. Então, assim, a nossa vida foi por muitos anos assim. E era vazia, muito vazia. E a gente pensava assim, mas ir para a igreja, a gente não vai mais poder beber, não vai mais poder sair, o que a gente faz? Vamos esperar. E a gente ficava assim, né? E quando eu vim, eu conheci o pessoal aqui, eu lembro que a Sandra orou, assim, colocou a mão nas minhas costas e foi como assim, foi uma sensação muito incrível, assim, eu me senti muito acolhida aqui. E aí, no final daquela reunião que teve... Foi um café com novos, né? Isso, não foi um culto, foi um café com novos. Tinham poucas pessoas, assim. Um café com novos é um café que a gente faz uma vez por mês, para receber as pessoas novas que estão vindo na igreja, para a gente poder conhecer e tudo mais. Isso. E aí, no final, o Ademir veio conversar comigo, o marido da Lucélia, pai da Aline, né?
E aí ele falou, o que te trouxe aqui? Aí eu comecei a conversar com ele e tal, e falei, eu sou casada já, na época 17 anos, não tenho filhos, eu sou estéril. Aí ele falou, a minha esposa também não podia ter filhos, e hoje a gente tem 2 filhas. Por acaso, hoje ele é avô, os dois são avós. Nasceu a primeira netinha. E aí eu falei, sério? Dele, sim, a minha filha canta aqui na igreja. Aí eu falei, pensei para mim, né? Então eu também quero. Se ela pode, eu também posso. E segurei aquilo para mim. E pensei, é aqui que eu vou ficar. E aí cheguei em casa, falei pro meu marido. Ele falou, e aí, como é que foi? Gostou? Eu disse assim, adorei. Ele assim, então, domingo nós vamos. E aí a gente veio no domingo e foi maravilhoso. Foi um domingo assim incrível. Tudo que o Sérgio falava, o Duda dizia que era para ele. Ele dizia assim: "Isso é para mim? Isso é para mim?" Foi um dia assim maravilhoso e desde então a gente faz parte dessa família e Jesus veio mudando demais e engrandecendo demais a nossa vida. E aí, Brenda, conta como é que começou a virada. Então, né, como eu falei, com 13 anos, eu entrei na vida maluca. E com 16 anos eu casei com essa pessoa, né? E com 18 eu tive um filho, né, uma filha, Isabela, que hoje tem 10 anos. Eu engravidei dela e ali meio que foi uma chave que virou assim em mim, onde eu falei, cara, que ambiente que eu quero para minha filha? Será que realmente eu quero que ela esteja nesse meio de droga, de boteco, de bebida, de brigas? Será que é isso que eu quero para ela? E aquilo foi mudando, né? Eu fui tentando de algumas formas, fui empurrando com a barriga, mas chegou um ponto onde eu entendi que não tinha mais como. Eu lembro que quando ela ia fazer 4 anos, um dia o pai dela saiu à noite e ele foi lá na Boca de Fumo e vendeu o som do carro. E ali eu pensei, gente, se foi o som do carro, o que vai ser mais depois? E muitas coisas, eu lembro que, algo que me marca muito, que na minha gravidez, ela era algo que eu tinha desejado muito, né? Apesar de ter sido cedo, foi algo que eu desejei muito. Mas eu lembro que um trauma que eu levei por muito tempo, que eu passei a minha gravidez toda com uma muda de roupa de grávida. Meu sonho era ter roupas e tal, e eu não podia, porque a gente trabalhava e o que sobrava era gasto com bebidas. E eu nunca conseguia comprar nada, assim, né? Então, eu vivia nesse mundo de trabalhar, pegar o dinheiro e gastar na cachaça, na droga, enfim. E chegou uma hora que eu disse, não dá mais, e eu decidi terminar, né? E eu lembro que quando eu me casei, eu fiz tudo contra a vontade da minha mãe. E eu lembro que ela falou para mim assim, quando eu fui para o Mato Grosso, e então eu disse, eu vou casar, e eu vim contra a vontade de todo mundo. E eu lembro que ela disse para mim, você pode vir. Ela disse, só que se um dia você apanhar dele, você não vem chorando aqui. E eu lembro que muitas vezes o meu padrasto saía para os lugares e encontrava ele. E chegava e contava para minha mãe dizia, foi decisão dela. Então, aquele dia eu liguei para ela, falei, mãe, aconteceu isso e isso. Ela disse, pega as tuas coisas e vem para cá. E eu fui, né? Peguei minhas coisas, minha filha, e fui, né, com aquele sentimento de, cara, eu não acredito que eu estou voltando para morar com a minha mãe. Né? Um lugar onde eu não queria voltar nesse momento, mas voltei. E ali... Como é que era o relacionamento com os teus pais? Então, devido eu ter feito tudo muito contra a vontade de todo mundo. Uma moça rebelde. Uma moça muito rebelde. Eu lembro que, né, como eu falei, com 15 anos eu me envolvi com droga. Eu tenho um irmão que com 17 anos ele se matou. E eu lembro que por muitas vezes eu jogava na cara da minha mãe. E eu dizia que aquilo era culpa dela. Sendo que ela não tinha culpa de nada daquilo. Eu lembro que teve uma época que
o meu padrasto não aceitava porque eu fazia o que eu queria dentro de casa. Eu tinha 13 anos, mas eu lembro que eu saía e eu dormia, passava noites fora, onde eles não sabiam onde eu estava. E as pessoas chegavam e contavam para o meu padrasto: eu vi a Brenda lá no boteco, eu vi a Brenda lá e lá. E ele se achava a pior pessoa do mundo, né? Ninguém quer. Porque ele me criou como uma filha, né? E eu lembro que, então, a gente viveu nesse contexto aonde minha mãe não aceitava. A minha mãe quase se separou, porque ele disse: você tem que escolher o que você vai fazer, eu não quero passar por isso. E então eles quase se separaram por causa disso. Então, por muito tempo a gente ficou sem se falar. Quando eu me casei, eu lembro que quando eu tive a minha filha, aí eu fui entender o que era ser mãe. E eu fui entender tudo que minha mãe tinha passado comigo. E aquilo veio um peso muito grande no meu coração, que é algo que até hoje eu não sei falar um não para minha mãe. Tudo que ela precisa, eu estou ali disposta a fazer. Eu posso estar não podendo fazer, mas tudo que ela pede, tudo que ela quer, hoje em dia eu faço para ela, para o meu padrasto, né? Mas a gente tinha esse relacionamento, né? E eu cresci assim. Obrigada. E eu cresci assim, e quando eu me separei, como eu disse, fui morar com a minha mãe. E ali começou um novo processo, porque depois que eu saí de casa, eu deixei tudo para trás. Obrigada. E ele não aceitava. Por muitas vezes eu lembro que ele ia no meu serviço e ele corria de carro atrás de mim. Eu lembro que muitas vezes eu pegava a contramão de moto e ele de carro, correndo atrás de mim, tentando me matar. Eu lembro de uma vez onde ele dizia assim para mim: do dia 10 tu não passa. E as pessoas começavam a me dizer: ele tá com uma arma, ele vai te matar. E eu passei por um pão que o diabo amassou, como dizem. Porque começou a mexer na minha mente. Eu lembro que eu ia dormir e parece que eu ouvia alguém arrombando a casa. E nesse processo, glória a Deus pelo meu padrasto, onde ele me ajudou muito. Ele ia fazer boletim de ocorrência comigo. Eu lembro que muitas vezes eu trabalhava de madrugada e ele ia comigo, me levava até o serviço, porque eu tinha medo do que podia acontecer. Né? Sempre pensando na minha filha, o que seria dela, né? E eu cresci assim. E depois que eu me separei, eu tinha uma dependência muito grande, acredito eu, por ter começado muito cedo na vida, que eu não conseguia ficar longe de homens. Eu era dependente de homem, eu precisava de alguém comigo a todo momento. E eu separei dele. 2 meses depois da separação, eu conheci outra pessoa, né? Porque eu não conseguia, eu precisava de alguém para suprir minha carência, eu precisava estar dormindo com alguém, eu precisava estar ali, né? E eu conheci uma pessoa, só que Deus foi tão misericordioso comigo que Ele colocou uma pessoa maravilhosa no meu caminho, que me ensinou o que era realmente o amor, o que era família. Eu lembro que no relacionamento antigo, muitas vezes os amigos do meu marido olhavam, davam em cima, desejavam, e ele achava bonito, porque ele dizia: minha mulher está sendo desejada. E era algo que me constrangia tanto, porque eu pensava: meu Deus, uma pessoa que é para estar pegando a frente de tudo, fazendo isso. E quando eu conheci essa pessoa, ele foi totalmente diferente. Ele era uma pessoa que fazia tudo aquilo que eu nunca tinha tido, né? Só que mesmo assim, eu tive essa pessoa e tinha um vazio dentro de mim tão profundo, que eu lembro que eu tive uma época onde eu tinha dinheiro, eu tinha uma pessoa maravilhosa, eu tinha uma família, vamos assim dizer, mas faltava algo que eu não sabia o que era. E eu me perguntava o que era
acontece algo, né? E não sabia. E eu lembro que um dia a minha filha foi para a casa do pai dela e no outro dia, naquele dia ela não tinha o hábito de fazer aquilo. Ela subiu as escadas e ela foi dar tchau para a mãinha, que ela chamava, que era a mãe do meu padrasto. Mãinha. Ela foi dar um beijo nela e dar tchau. E ela nunca fazia aquilo. E no outro dia, quando a gente acordou, ela tinha caído da cama e tinha morrido. Ela estava nos nossos braços, delirando, e ela foi para o hospital e nunca mais voltou. E ali eu comecei a me perguntar, e agora? Para onde ela foi? O que tem depois daqui? E eu comecei a me perguntar, se eu partisse hoje, se eu fosse embora hoje, o que eu faria? O que seria de mim? O que eu deixei para minha filha? Qual foi o legado que eu ensinei para ela? Uma vida mundana, de funk dentro da minha casa, de bebidas, é isso que eu vou deixar para ela. E ali mudou uma chave, onde eu falei, eu preciso desse algo que falta dentro de mim, porque eu sei que tem algo depois daqui. Eu tinha certeza, porque quando eu tinha 7 anos de idade, os vizinhos da nossa casa me levavam para a igreja. Sabe aquele vizinho que leva todas as crianças para a igreja? E elas me levavam, né? Então ali eu sei que uma sementinha foi plantada, porque até hoje tem dia que eu escuto louvores que eu me lembro que era daquela época, quando eu tinha 7 anos, 10 anos, enfim. E ali foi plantado. Então eu tinha esse temor, eu sabia que existia algo depois daqui, né? E vivia a vida mundana, mas eu sabia que existia algo. E ali uma chave virou, onde eu falei, tá, eu preciso mudar. Eu preciso de algo novo, né? E eu lembro que eu fui no Google e eu pesquisei Igreja Evangélica em Gaspar. E eu lembro que apareceu várias, Assembleia, muitas igrejas. E eu comecei a ver as fotos. Pensei, eu não quero nenhuma que os outros usam terninho, eu não quero. Porque eu não quero ir de vestido, né? Aquela coisa. E quando eu vi as fotos daqui, eu lembro que eu vi, era uma foto da Julinha, onde ela estava prostrada no chão, adorando, né? E eu pensei, Senhor, se essa jovem, com o mundo aí fora, onde todos estão perdidos, buscando prazeres em bebida, em droga, se ela está dentro dessa igreja, é porque tu estás ali. E eu vi um vídeo da Aline de tênis também, pulando e adorando. Eu falei, é ali que eu preciso ir. E eu lembro que eu vim um dia, entrei, né? A gente vem até meio cabreiro assim. Entrei, sentei, e o Sérgio começou a pregar, e eu falei, ele tá falando de mim. Aquela coisa onde eu chorei muito, e ali eu falei, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero poder te servir, né? E eu lembro que eu assinei ali um cartãozinho. Encheu a fichinha. A fichinha é onde eu falei que eu pedi, na verdade, eu pedi oração, que eu queria que orasse por mim e pela minha família. E daí entraram em contato comigo, a Lucélia até entrou em contato comigo e me chamaram para vir também para o Café com Novos. Isso era em novembro, né? Isso foi em novembro. E eu lembro que final de ano a gente sempre ia para a praia. E na virada do ano, eu lembro que eu orei e eu falei assim, Senhor, eu quero que esse ano que vai entrar, eu quero algo novo. Eu preciso ir mais profundo, eu preciso te conhecer, eu quero te servir, né? Eu lembro que eu orei dessa forma, assim, sem saber orar, mas eu fiz a minha oração ali. E em janeiro eu comecei a vir. E eu lembro que quando eu vim em janeiro, eu vim decidida, eu falei, eu vou me batizar. Eu vou me batizar, é isso que eu quero, mas eu sabia que ia ter muita luta, porque eu estava num relacionamento de 6 anos e a pessoa nunca ia entender, né, que eu ia para a igreja. Mas eu vinha para a igreja, e eu lembro que nesse processo a Sandra me convidou para ir no grupo de crescimento dela. Ali eu comecei a conhecer a palavra, e eu lembro que eu falava assim, tá, mas como que Deus, que eles falavam, né, Deus fala contigo, e eu dizia assim, mas como que Deus fala com vocês? Eu ficava imaginando
que eu ia estar sentada e ia vir uma voz assim, Brenda, essa coisa assim. Mas eu queria muito, eu buscava. E nesse grupo de crescimento eu conheci a Neuza, o Vanderlei, que também passavam, às vezes eles me chamavam para ir na casa deles, a gente passava madrugadas ali falando de Deus, e eu dizia que eu queria mais. Muitas vezes eu em dificuldade, eles oravam por mim, eles iam em casa e estavam ali me ajudando nesse processo, né? E eu lembro que em fevereiro, dia 13 de fevereiro, eu me batizei, né? Hoje fazem 2 anos que eu conheci a Jesus, que eu me entreguei e eu decidi ali viver plenamente para Ele. Antônio já conhecia Jesus, né, no tempo, nessa cronologia que ele falou sobre a vida dele, mas nessas guerras e a família ali dentro desse contexto complicado, como é que começou a virada, Antônio? A virada começou... Eu estava uns 15 dias sem trabalhar dentro de casa, só usando droga, acabava, comprava mais, acabava, comprava mais. Até que chegou um dia de manhã, a Valesca saiu para trabalhar. Nesse dia, eu acho que a Manu estava dormindo na casa do meu pai, eu acho. Estava só a Valesca em casa, ela no quarto e eu na sala. E ela saiu, deu uns 20 minutos depois, me deu um princípio de overdose. Fiquei mal, achei que eu ia morrer naquele dia, que eu não ia passar daquele dia. E naquele dia eu me ajoelhei e falei para Deus, Deus, né? A minha vida contigo eu não tenho sido honesto, não tenho, né, correspondido a tudo que tu tens colocado diante de mim. Então eu falei para ele, se tu me livrar dessa vez realmente vai ser para valer, né? E foi o que aconteceu. Naquele mesmo dia ali eu estava ruim ainda, liguei para o meu pai ainda, me levou para o hospital e tal. E já depois daquele dia ali, virou a chave, de verdade, como nunca tinha sentido antes. Todo aquele desejo que eu tinha, aquela euforia de querer ir atrás de droga, de sair com os amigos, mudou completamente. Não sentia mais esse desejo. E já no outro dia eu já comecei a voltar a trabalhar, eu trabalho com a minha mãe, já fui para o trabalho. Depois daquele dia eu nunca mais, né, deixei de ir para o trabalho por causa de droga, por causa dessa, né, vida errada. E isso foi dia 12 de maio de 2022. Foi o último dia que eu usei droga na minha vida, em nome de Jesus. Está fazendo agora em maio 2 anos. Né? Esse contexto de não trabalhar mais, não ter essa vida financeira, não ter um planejamento para poder fazer uma prestação, uma coisa, era toda a vida tumultuado isso, né? Não tinha, né? Tudo nas costas da Valesca. Tudo nas costas da Valesca. E aí, então, nunca mais parei de trabalhar, então essa parte financeira também foi ajustada. Que você decidiu buscar Deus. Com certeza. Aí, a partir disso, eu fui fazer a minha parte com Deus, então, né? Busquei de novo faração, jejum, ação, né? Coisa que eu vacilava bastante, né? Que a gente sabe que é um princípio, né? Você está aqui com a gente, fez um ano? Fez um ano agora, começo de janeiro. Né? Engraçado na vida do Antônio, tem um caso engraçado. Quando o Antônio chegou aqui, e a Valesca, essa família preciosa, chegaram dentro desse processo, né, eles querendo buscar mais em Deus e mergulhar em Deus e tudo mais, né, segundo o que eles falaram, estavam buscando isso, chegaram no nosso meio, nossa família. E engraçado que o Antônio tem uma característica. Tudo que tinha na igreja, o Antônio estava. Engraçado, um dia, a Yasmin no administrativo, quando nós fomos fazer o segundo retiro de transformação, o primeiro tinha sido só para os mobilizadores, aqueles que estão no nível de liderança. E o segundo, e a gente ia abrir para a igreja. E então estávamos testando no nosso aplicativo da igreja o sistema de inscrição. Então a Yasmin no administrativo
colocou lá a inscrição, fez um teste, colocou lá embaixo, escondido no aplicativo, lá no final, no último banner, uma coisa assim para ninguém ver, para ninguém achar. E ela foi fazendo o teste. Quando ela foi fazendo o teste lá de inscrição, de pagamento vinha, se aparecia a lista, testando a ferramenta, daqui a pouco ela, pai, tem uma inscrição aqui. Era o Antônio. Ele encontrou aquela inscrição, achou que a gente tinha comentado do retiro, que iria sair no aplicativo, e ele estava lá fuçando, achou, fez a inscrição, foi o primeiro a se inscrever no Rede de Transformação. E vira e mexe, né? Tinha coisa de outras coisas que a igreja, né, tem. Eles estavam sempre inscritos. Veio a integração, fizeram tudo rapidinho, né? Que tinha integração, fizeram café, fizeram tudo, né? Fala ali. Escola de adoração, já que eu sempre toquei teclado, né? E em outras igrejas que eu fui, chegava, ele sabia que tocava, em pouco tempo já me colocava para tocar, né? Vamos dizer assim, não queria saber o meu contexto de vida e coisa, né? E aqui não. Foi mais um ponto que eu achei que essa igreja é assim diferente dessa família, né? Foi feito um dia um convite para quem quisesse participar, estava abrindo, né? Vamos dizer assim, vaga para quem quisesse entrar. Aí eu vim, aí eu achei, opa, já vou começar a tocar, né? Aí não, Sabe nada, inocente. Sabe nada. Só que ali foi proposto fazer uma escola, né? Foi 6 meses de escola. Aí, poxa, que bênção, né? Porque aprender princípio, alinhamento, né? Todo mundo tem uma mesma direção. Então, isso foi um ponto crucial também. E nesse contexto de família, como é que foi para vocês? Meu Deus, retomada? Aí então ali, né, depois daquele dia ali do princípio de overdose, foi em maio, em junho lá em casa todo mundo pegou Covid, né? Então ficamos ali uma semana dentro de casa todo mundo junto. Esse tempo, né, pela glória de Deus, que tudo é para a glória de Deus, até uma doença, né? O nosso relacionamento estreitou bem, né, Valesca? A gente começou a conversar muito. Sim, umas dificuldades. Tá dando uma microfonia aqui. E foi isso. Mudou. Hoje a Valesca tem um marido, né, Valesca? Graças a Deus, né? A Manu, meu Deus, né? Eu e a Manu é 2 chicletes, né? Graças a Deus. Agora, quem vê hoje assim, né? Pessoal que é da família, né? Eu viro e mexe e vejo quando o Antônio está contando testemunho, tem gente assim, ó. Né? Por quê? Porque não imagina, né? Ver essa realidade hoje, o resultado. Uma carinha de tanso, né? E ver essas bênçãos, né? Que são as bênçãos do nosso meio, e não sabe aquilo que, né? Os obstáculos, as guerras que foram vencidas, né? E tudo por causa de Jesus. Né? A ele as nossas palmas, né? E aí, Luiz? Então, o Luiz, com a Ruth, a sua família, um dia vieram para Santa Catarina, né? Mas nessa história do Luiz, houve a conversão em Cristo, né? Vocês se conheceram ali, mas você normalmente contou de manhã com relação a uma bagagem que você trouxe para a tua realidade, para a sua casa, né? Do passado, e mesmo conhecendo a Jesus, né? Casando, né? Teve um processo ali, acho interessante contar o processo também, né? A vida que você levava e como que você se preparou para casar ali, você contou de manhã. E aí, então, essa questão do depois da vinda para cá, Luiz, para a gente entender bem esse contexto. Amém. Eu comecei a estudar muito... Eu comecei a estudar, eu tinha 11 anos. Quando comecei a estudar com 11 anos, até o último ano do ensino médio, eu estudava, o meu material escolar sempre foi uma resma de papel e uns lápis que a direção da escola me dava, porque eu não tinha dinheiro para comprar o material escolar. Quando eu fui fazer o terceiro ano, eu arranjei um emprego. Trabalhei uma semana, ganhei R$50. Nessa semana, meus irmãos, diante de Deus, era o homem mais rico do mundo com R$50. Né? Foi o primeiro caderno que eu comprei na minha vida, né? O primeiro e o último também, porque era o término do ensino médio. E eu tinha um sonho. Comprei um caderno de Débora Seco, meus irmãos. Imagina aí. Comprei um caderno de Débora Seco, aquilo tudo, e concluí o ensino médio. Não é?
Mas antes da bagagem, antes de concluir o ensino médio, eu passei também por um processo de aprendizado também em relação à pornografia, em relação a mentiras, né? E essa bagagem eu trouxe toda para o meu casamento, né? Foi quando eu fui trabalhar numa praia, né, praia chamada Pipa, lá no Nordeste, e nessa casa dessa praia, eu morava com 8 homossexuais, né? Mas assim, eu aprendi muito com eles, ele também comigo, e assim, a gente se respeitava muito, mesmo morando junto assim, e a gente se respeitava muito. Então, para mim foi uma experiência muito grande. E depois eu comecei a ser perseguido pelo meu ex-gerente, né? E quando ele começou a me impressionar bastante, tinha um irmão chamado Erivanaldo. Ele chegou para mim e fez: "Tu já leu o livro de Jó?" Eu falei: "Não." Ele fez: "Ah, tu leu o livro de Jó?" Aí eu fiquei Uma com pessoa que era da igreja? Você falou ele irmão, era um irmão em Cristo. Uma isso, pessoa que era da igreja. isso. Ele era da Assembleia de Deus. Ele fez: "Tu já leu o livro de Jó?" Eu fiz: "Não." Aí ele fez: "Lê o livro de Jó, que tu vai aprender muito." Aí começou a explicar sobre o livro de Jó. E na minha casa, na cabeceira, eu tinha a minha Bíblia no Salmo 90. Tava lindo, todo sujo o Salmo 90. As outras folhas tudo limpa. Porque eu tinha a Bíblia, mas não lia a Bíblia, né? Então assim, estava toda empoeirada. E eu comecei a ler a história de Jó e começou a me despertar algo mais, né, da Bíblia. E nesse processo, eu tinha a vida sexual muito ativa, né? Eu não ligava para... Ou seja, eu era bem ativo mesmo sexualmente, só que eu estava sentindo um vazio dentro de mim. E foi quando eu levei um irmão chamado Edemilson para trabalhar comigo, porque em todo canto que eu vou, eu gosto daquelas pessoas que eu amo de estar perto de mim. E eu levei ele para trabalhar comigo. E ele era da Igreja Batista lá de Arense. E quando eu cheguei em casa, eu chegava a trabalhar 17 horas. Eu chegava em casa cansado, e quando cheguei em casa uma vez, ele estava escutando Diante do Trono, Ana Paula Valadão e André Valadão, aquele hino. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a sua mão me sustenta. E esse hino, eu escutei esse hino várias e várias vezes. Eu escutei esse hino várias e várias vezes. E ele tem 2 filhas, Marina e Mariana, e eles me convidaram para ir para a Igreja Batista. E eu estava com um vazio muito grande dentro de mim e fui para a Igreja Batista, né? No dia 30 de abril, amados, no dia do meu aniversário, eu aceitei a Jesus, né? Há 18 anos. Só que daí então, eu tinha aceitado a Jesus, mas não de uma forma tremenda, de mergulhar naquilo que a palavra pede para que eu faça, né? Eu estava vivendo um evangelho de mentira, na realidade. Eu estava dentro da igreja, eu estava fazendo as coisas da igreja, a gente caminhava quase 7 km, um carrinho de mão assim, botava uma caixa de som dentro do carro de mão, pedestal, e ia pregar, né? Ia pregar a palavra de Deus na comunidade. E quando o tempo foi passando, o processo foi passando, e daí então eu decidi para mim mesmo, né? Eu decidi que dentro de mim tinha que mudar alguma coisa, porque eu não podia ficar na mesmice. Foi quando eu falei para mim que só ia me casar com uma mulher e só ia me envolver novamente com uma mulher que fosse mãe dos meus filhos. Passei 2 anos sem ficar com ninguém, sem me relacionar com ninguém. Foi quando Jesus... E olha que para um rapaz solteiro, Uma... jovem, com aquela carga toda de vida que tinha, não deve ter sido fácil. Foi muito difícil mesmo assim. Porque eu era muito ativo assim, eu era... Largado. Mesmo, guardado. Vida louca. Vida louca mesmo assim. Lógico, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca me droguei. Mas em relação a isso, eu mentia muito. Então assim, eu comecei a orar a Deus nesse sentido, de que Deus enviasse para mim a mulher que fosse mãe dos meus filhos, né? Começou a se consagrar a Deus, buscar mais a Ele. Comecei a me consagrar ao Senhor. Com 2 anos depois, Deus enviou Rutilene, tirou da Assembleia e colocou ela na Igreja Batista. Foi quando nós nos conhecemos, na oficina que teve lá, nós nos conhecemos. E nós começamos a namorar, glória a Deus, nós noivamos, nos casamos, tudo nos padrões de Deus, né? Só que a bagagem da mentira, da pornografia, eu trouxe para o meu casamento. E foi aí que a minha esposa sofreu muito, amados. Ela sofreu muito, muito, muito mesmo assim. Ela sofreu tanto que eu acho que não tem palavra para expressar isso, é só Deus mesmo. O quanto eu fiz essa mulher sofrer, né? Só que foi despertando em mim, porque eu tinha o desejo de ser pai.
Eu sempre tive o desejo de ser pai. Eu dizia que queria dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Eu queria chegar para o meu filho e dar aquele abraço nele que eu não tive do meu pai. Eu tinha preocupação de dar comidas para o meu filho porque eu não tive. Eu tinha preocupação de, no dia dos pais, chegar para ele e eu via aquele Feliz Dia dos Pais, painho, porque lá em casa a gente chama de painho, e ele dá aquele abraço que eu sou muito assim, amado. Eu sou de abraçar mesmo. Eu sou profundo mesmo. Eu não gosto de ficar naquela coisinha. Não, eu sou profundo mesmo. Eu gosto de abraçar. Eu sou intenso, né? E eu dizia que eu queria ter isso com os meus filhos. E 2 vezes, amados, essa mulher, Rutilene Nascimento, dedicou a vida dela para realizar o meu sonho. Não tinha nada a ver com ela. O sonho era meu de ser pai. Não era dela. Mas 2 vezes ela correu o risco de vida, de perder a vida dela para realizar o meu sonho. Aí foi quando despertou uma chave em mim. Não, não tem como eu viver traindo essa mulher. Não tem como eu viver mentindo para essa mulher. Não. E essa chave começou a mudar dentro de mim. Né? A chave começou a mudar dentro de mim e eu comecei a viver mais um verdadeiro evangelho. Aí me adoeci, eu adoeci da coluna e passamos por uma fase muito imensa lá no Nordeste. Eu tenho muitas provas muitos testemunhos do que Deus tem feito comigo em relação à providência, mas isso fica para outros capítulos. E assim, quando nós decidimos ir para Santa Catarina, quando nós sentamos no banco do avião, nós decidimos largar tudo para trás, o que passou. Né? Decidi largar a mentira, decidi largar a pornografia, decidi viver um homem completamente para Deus e para ela. E tudo, amados, que nós combinamos no banco do avião, chegamos aqui em Santa Catarina, fomos numa igreja lá em Pissarras, o pastor falou tudo que nós combinamos, eu e ela, no banco do avião. Né? Então, foi essa mudança uma dessas mudanças que eu tive com ela, de ter o comprometimento mesmo com Deus, né? De estar com Deus firmado na palavra dele, de estar procurando Deus em todas as situações. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo nessa vinda para Santa Catarina. Mas essa decisão, ela teve uma postura tua, Teve. de você se abrir e falar tudo para ela, né? Isso. Você abriu o jogo, né? Acho que foi isso aí também bem importante, né? Porque aí esse foi um ponto de virada, né? Porque até então vocês vinham levando e ia ter esses problemas, você fazia ela sofrer e tal, às vezes ela não sabia, às vezes sabia, e aí teve um momento ali de uma conversa. Um bate-papo, né? Às vezes o casamento ele termina porque falta diálogo, conversas entre os casais. E eu decidi com ela, né? Conversei com ela e assim, com certeza foi o Espírito Santo que me tocou primeiro, para me chegar para ela e contar todos os podres, né? Dizer que eu traía ela, que eu fazia as coisas erradas. Ela via eu vendo as coisas erradas e eu tentava convencer ela de que era ela que estava errada. E assim, essa chave foi despertando na minha mente, na minha mentalidade. E o nosso casamento ele teve uma porta que se abriu quando eu sentei com ela e confessei todos os meus erros para ela, né? Porque até então eu fazia, mas fazia escondido, né? Ela não estava vendo, mas Deus estava vendo, e isso foi me constrangendo cada vez mais. E eu sentia que estava constrangendo também ela, sentia que estava machucando a pessoa que se dedicou para ser mãe dos meus filhos, né? Então eu cheguei para ela e conversei tudo, né? Falei para ela todos os meus erros, minhas falhas, e ela, assim como uma mulher sábia que ela sempre foi, graças a Deus, ela chorou muito, nós se abraçamos, nós conversamos e choramos muito, muito, muito mesmo na nossa cama. Mas é como se fosse a mão de Deus tocando nos meus ombros e levando consigo todos os pecados, todas as mentiras, todo vício, toda calúnia, toda mentira. E assim, foi isso mesmo que eu senti com Deus, né? Da primeira vez que nós conversamos sobre a mudança de vida, né? Que eu confessei para ela os meus pecados. E isso abriu uma chave na minha vida e eu senti a presença de Deus mesmo. Amém. Jaque, o que Jesus fez? Então, começamos a vir na IBG e eu e o Duda começamos a fazer um discipulado com a Ana e com o Sérgio, né, lá na nossa casa. E a gente começou a se aprofundar nesse amor de Deus, na palavra, conhecer mais, trazer Jesus para dentro da nossa casa, para as nossas ações, né? E eu comecei a
confiar muito em Deus, assim, deixar na mão de Deus. Só que eu ainda tinha muito medo de acreditar que eu podia ser mãe e não acontecer, porque eu já tinha sofrido muito por isso. Porque era uma vontade muito grande que eu tinha de ter um bebê. E aí eu fui atrás disso, coloquei na mão de Deus. Comecei a servir na igreja, nos cultos de mulheres, jejuava, orava. A gente fazia o grupo de intercessão sempre, né? Que é muito edificador para as mulheres, que a gente se junta e juntas a gente consegue muita coisa, né? E aí, num intensivo de mulheres que teve, eu acredito que muitas participaram, que foi um sábado, que começou às 7 da manhã até às 7 da noite. Nesse dia, eu dei um curso de maquiagem para as mulheres, né? E estava todo mundo super animado, que ia ter um monte de coisa diferente, ginástica, ia ser um dia, assim, muito bom. E naquela semana o inimigo já começou a trabalhar na minha vida, né? Eu fiquei bem doente naquela semana, faltei no trabalho, tudo, foi bem difícil. Na sexta-feira eu liguei para a Ana e falei: Ana, eu não estou bem, eu acho que eu não vou conseguir ir amanhã. A Ana falou assim: não, tu vai, eu vou orar agora por ti e tu vai estar curada agora. E ela mandou essa mensagem para mim, eu tenho no meu celular essa mensagem. E no outro dia eu vim, no sábado, e tudo aconteceu, né? Nesse dia, foi um dia muito, muito bom. E teve um momento que a Lucélia, ela deu uma palavra aqui para gente, e ela começou a falar sobre laços, laços de alma. E ela disse: pensa lá dentro no teu coração, algo que não está resolvido, alguém que você precisa perdoar. E eu comecei a pensar e veio a imagem do meu pai. E nunca tinha vindo isso para mim. E o meu pai é uma pessoa que eu amo, ele me ama, a gente se dá super bem. Mas o meu pai, não sei se na ignorância ou no medo dele, quando eu casei com o meu marido, ele falou assim: mana, tu nunca fica grávida, tá? Aí eu falei assim: por que, pai? Ah, porque o Duda é de balada, se ele deixar de ti, tu vai ficar sozinha com uma criança, tu vai sofrer. E eu acredito que aquilo ficou gravado lá na minha alma. Ficou como um decreto. Exato. E aí, naquele dia, eu perdoei o que meu pai falou para mim. E eu desatei aquele laço. E falei: Deus, eu quero ser mãe, mas se for para mim ser mãe, tem que ser agora. Porque eu já estava com 39 anos, 17 anos de casada. Eu não queria mais ficar naquela esperança de: será que eu vou ser mãe? Será que não? Ficar esperando. E Deus imediatamente falou comigo. Lembra que eu falei, né, que eu queria que Deus falasse comigo, que eu dizia, né, que eu não sabia como é que era. E ele falou assim: teu filho já está a caminho. E eu só agradeci. E aí, naquele dia, a gente começou a orar, as intercessoras. A gente começou a orar por todas as irmãs que estavam aqui. E a gente colocava a mão na cabeça de todas as mulheres. E foi um dia maravilhoso. Muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo naquele dia. Foi um dia, assim, fora do normal. E quando a Lucélia e a Ana vieram orar por mim, que aí a gente começou, as intercessoras, orar pelas intercessoras, né? E aí a Ana veio e a Lucélia orar por mim, mas elas não botaram a mão na minha cabeça. Elas não sabiam de nada. Elas botaram a mão na minha barriga. E ali eu tive certeza que o que Deus falou estava feito. E a gente terminou aquele dia, fomos para casa, não falei nada com ninguém, cheguei em casa, contei para o meu marido, contei para o meu irmão, e eles disseram: então tu vai ser mãe. No domingo, as mulheres que serviram, a gente se encontrou para tomar um açaí, e daí eu contei para elas.
Quem estava lá aquele dia sabe. Eu contei para elas, todo mundo, amém, vai ser. Isso era dia 22 de outubro. E dia 22 de outubro de 2022. Aí passou ali umas semanas, o pessoal aqui da igreja foi para o retiro da família, eu infelizmente não pude ir, e no domingo teve o culto, só tinha o culto à noite naquela época ainda, né? Eu vim, mas o culto estava bem vazio, porque o pessoal tinha vindo do retiro, chegado tarde, então tinha poucas pessoas. E o Rodrigo, aquele dia que estava ministrando, e ele falou assim: irmãos, quem quer fazer um renovo com Deus, quem quer se entregar de novo para Deus, vem para frente que eu quero orar por você. Eu nunca vim para frente. E naquele dia, na hora, eu vim. Cheguei aqui na frente, o Rodrigo foi orando um por um, orou por mim, e eu saí daqui e fui direto na farmácia comprar um teste de gravidez. Fazia 5 semanas do culto das mulheres. Aí eu cheguei em casa, foi até engraçado, né? Eu nunca tinha feito um teste de gravidez, porque eu nunca nem desconfiei de estar grávida, né? E aí eu comprei 3 testes, porque assim, né? A gente tem que ganha o milagre, mas não acredita na hora, né? E aí eu pensei, vou fazer o teste. Mas demorou, porque eu não queria que desse negativo, né? Eu fiquei naquele medo. Era 11 e pouco da noite, eu fui fazer o teste. Fiz o teste, deu positivo. Chamei o Duda. Meu Deus, aquilo foi um movimento dentro de casa. Aí fiz o segundo, positivo. Primeiro que a gente não sabia nem ver o positivo e negativo, né? Tivemos que fazer um estudo. E aí fiz o terceiro, positivo. Na segunda-feira de manhã, fui no laboratório, fiz o exame. Quando eu recebi o positivo, que daí eu tinha certeza, eu mandei o exame para o meu marido e para a Ana, porque os dois sabiam quanto que era meu desejo. Naquela mesma semana eu fui para o médico fez todos os exames e ele falou: Jaque, você está de 5 semanas, exatamente do dia que Deus falou comigo, para aquele dia. Eu acreditei, eu confiei e pedi para Deus. Deus tem que ser agora. Eu quero agora. E Ele me abençoou. E hoje a minha família está completa. Eu, meu marido, minha filha. E se isso for do desejo de mais mulheres aqui, acreditem. Acreditem porque Deus faz. Ele fez na minha vida, Ele faz na de vocês também. Ei, Brenda, e aquele vazio? Então, como eu falei, Um detalhe, a Brenda também, a gente brinca aqui, gente. Aqui a gente pode falar de estar em família. Eu chamo a Brenda e mais algumas pessoas aí de caça-fantasma, né? Elas gostam de sobrenatural, porque a marca da Brenda é que quando ela chegou, mergulhou, né, Brenda? Mergulhou em Deus, falou que queria e tal, e buscando tudo em Deus também, oração, presença de Deus. Ou tinha oração, ela estava junto. Tinha situação para fazer libertação, estava junto. Tudo que tinha de mover de Deus, ela está junto. E mergulhou, né? Verdade. Mas aí, só que nesse começo de processo, você ainda estava com a pessoa lá e teve, né, algumas situações. Quando eu me batizei ali, como eu disse, eu estava há 6 anos no relacionamento. Eu era muito dependente, realmente, assim, eu não conseguia ficar sozinha. Eu andava na sombra. Então, eu andava na sombra do meu marido, eu conheci uma pessoa, andava na sombra dele, né? E quando ali eu me batizei, de forma muito natural, porque nunca ninguém me falou nada. Nunca ninguém chegou para mim e disse, você não pode fazer isso nem aquilo, né? Eles falavam, lembro no grupo de crescimento, a palavra, os milagres, o sobrenatural, que eu dizia, eu quero tudo isso. E o Espírito Santo começou a trabalhar em mim de uma forma que eu comecei a me constranger com a roupa que eu vestia, com as músicas.
Eu lembro que eu cheguei um dia em casa e eu abri minha geladeira, eu tinha litro de gin, cachaça, 51, tem de tudo. Eu lembro que eu peguei, hoje eu me arrependo, que eu devia ter jogado fora, né? Mas eu catei tudo e dei pro vizinho. Mas ele foi me constrangendo de uma forma onde que eu não simplesmente não senti mais vontade. Minhas roupas, eu usava roupa muito curta, né, decotes. E eu lembro que eu olhava no espelho e eu dizia, gente, misericórdia, que é isso? E o Senhor foi me constrangendo de forma que eu fui mudando de forma natural. Como o Sérgio falou, eu vinha em tudo, em tudo. Eu lembro que eles riam, meu Deus, é uma estrutura da igreja já, porque tudo, eu era a primeira a chegar, a última a sair, era oração. Às vezes eu não conhecia ninguém, chegava na oração assim, vou orar aqui mesmo, vou ficar aqui mesmo. Tava em tudo, assim, mas glória a Deus, né? E nesse processo que eu tava com esse meu namorado, chegou numa sexta-feira, eu lembro que eu conversei com a Ana, eu disse, Ana, eu tô me constrangendo com algumas coisas, e o Espírito Santo tá me constrangendo porque eu tô dormindo com uma pessoa, eu tô tendo relações, sendo que eu não estou num casamento. Então a palavra do Senhor é contra tudo isso. E eu não queria estar contra a palavra do Senhor, porque eu tinha me entregado a Ele, e eu realmente queria viver aquilo que Ele tinha para mim. E eu entendi que eu precisava abrir mão dos meus prazeres, eu precisava abrir mão da minha carne. E eu falei para ela, só que como que tu vai falar isso para uma pessoa que não conhece a palavra, que está há 6 anos no mundo? Vai me chamar de louca. Como tu vai chegar e vai dizer? E eu lembro, ela falou assim para mim, com muita sabedoria, né? Ora, pede para Deus te trazer as palavras e tu chega com ele e conversa. E eu lembro que passei a noite toda orando, falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu lembro que eu orava muito assim, Pai, eu não estou fazendo nada de errado, eu não quero terminar, porque ele era uma pessoa maravilhosa. Não quero terminar, mas se for da tua vontade, que ele pega as coisas dele e ele vai embora. E eu lembro que ele chegou num sábado, e eu estava sentada na mesa, e ele chegou, a gente só se via final de semana. A primeira coisa que ele falou, acho que ali era já, né? Foi, vamos pro quarto. E eu lembro que eu travei, me constrangi com aquilo. E eu disse, não. Aí ele, mas por quê? Não sei o quê. Tô fazendo minha unha, dei uma desculpa e vida que seguiu. E eu lembro que ele sentou no sofá e ele começou a me falar várias coisas. Porque como o Espírito Santo estava me constrangendo, então eu não tinha mais vontade de escutar músicas, eu não tinha mais vontade de beber. E ele foi vendo essa mudança, né? E eu lembro que ele sentou no sofá e ele dizia, você é uma beata, você tá achando que você é santa. E ele começou a me falar várias coisas, você tá louca. A igreja, eu lembro que ele até disse assim, né? Daqui um dia tu vai dar tua moto pra igreja. E ele, assim, começou a me Fazendo falar. lavagem cerebral. Sim, exatamente. Tu tá ficando louca, eles estão mexendo na tua cabeça e tal, tal, tal. E eu lembro que a minha cabeça estava a mil, porque eu tinha muita coisa para falar. Eu ia falar muita coisa. Só que o Espírito Santo calou a minha boca de uma forma que eu não consegui falar. Ali eu vi muito que foi Deus, assim, porque eu não consegui falar nada, nada. Eu ouvi tudo aquilo, coisas que me machucaram muito, hoje tudo curado, mas que me machucou. E eu lembro que ele simplesmente virou pro lado e dormiu. E eu lembro que eu fui ainda, abracei ele, eu falei assim, não tem nada a ver, eu amo muito você e tal. E fui fazer comida. E ele, de repente, ele levantou. E quando eu estava fazendo comida, eu lembro que eu dizia, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade, faça o teu querer na minha vida. E eu lembro que quando ele acordou do nada, e ele olhou para mim assim, hoje eu penso que ele deve estar possuído, né? Mas ele olhou para mim e ele disse assim, eu não tô me sentindo bem dentro da tua casa, eu vou embora. Entrou no quarto, não pegou nem sacola, eu lembro que ele saiu com uma muda de roupa aqui, um som de carro aqui, e aí quando ele foi na porta e eu comecei a chorar, e veio aquele sentimento de, cara, se tu perder esse homem que foi da forma que tu sempre pediu para Deus, tu nunca mais vai achar ninguém. E aquilo começou a me corroer. E eu disse para ele, não, pera, vem aqui que eu vou te falar o porquê, porque eu precisava falar o porquê. Eu lembro que eu sentei, até aquele momento eu nem tinha falado, ele tinha falado um monte de coisa e eu não tinha contado realmente o que eu queria. E eu falei para ele, a gente foi
dormir junto, eu senti nojo de mim mesma, eu estou me sentindo constrangida com tudo isso. E se eu permanecer, eu estarei indo contra aquilo que eu creio, contra o que eu não quero estar, que é Deus. Eu falei para ele, eu te amo, mas hoje eu entendo que o Senhor é acima de tudo e de todos. E eu falei, e eu não quero, eu não vou estar feliz contigo, vivendo dois mundos, né? Não quero. E aí eu lembro que aí mesmo que ele me chamou de freira, de beata, tu tá tentando ser santa, tu não é santa, e tal. E ele pegou o carro e foi embora. E hoje em dia a gente é amigo, mas eu lembro que logo depois que a gente conversou, eu vejo que foi muito Deus, porque ele disse para mim assim, eu não me lembro de nada disso. Ele falou, eu me arrependo, eu não sei o porquê que eu fiz aquilo, né? E com esse processo, eu lembro que eu mandei mensagem até para Neuza chorando. Deus, ele saiu de carro, ele vai bater, não sei. E a culpa é minha, ora por mim, né? E ali começou uma nova fase. Por quê? Porque eu sempre vivi na sombra das pessoas. Então, naquele momento, eu me peguei sozinha. Eu lembro que tinha finais de semanas que a minha filha ia para a casa do pai dela, minha mãe saía com o marido, e eu dizia, meu Deus, se eu passar mal aqui, ninguém vai me achar. E muitas vezes eu criticava Deus, eu realmente obrigava com Deus ali, eu dizia, o que adianta tu me tirar do mundo? O que me adianta tu me tirar da onde eu estava, sendo que eu estava rodeada de pessoas e hoje eu estou aqui sozinha, sem ninguém? Do que adianta? De nada me adianta. Mas no mesmo momento eu já pedia perdão e eu falava assim, me perdoa. E eu vi que esse tempo, esse processo, foi onde ele usou para mostrar, para me conectar comigo mesmo, para mim entender quem eu era, o que eu gostava, o que era prazeroso para mim, qual que realmente eram as músicas que eu gostava, porque eu sempre gostei daquilo que as pessoas que estavam comigo gostavam. Então, esse A carência tempo, te levava a ficar nessa carência, dependência. E como eu tinha esse vazio muito profundo, eu tentava preencher com pessoas. Eu queria pessoas. Eu queria um marido. Eu sempre pensava, se eu ter alguém comigo que vai estar me fazendo feliz e eu casar, esse Vai se sentir vai segura. ser isso. Vai preencher esse vazio, eu vou estar feliz. E hoje eu tenho 2 anos, né? E ali, depois dessa separação, eu entreguei para Deus. Eu falei, Senhor, realmente eu quero estar com aquele que tu separasse para mim. Eu quero viver as tuas promessas. A palavra do Senhor é cheia de promessas e eu quero viver isso. Mas eu tive que abrir mão da minha carne. Eu tive que me santificar. Me santifico todos os dias, porque como eu comecei muito cedo nessa vida, né, sexual e tudo mais, é algo que me persegue todos os dias. Então é algo que eu luto todos os dias com a minha carne, para não ter desejos. Muitas vezes a gente tem, mas a gente luta de não. O Senhor vai honrar, o Senhor vai fazer. E eu lembro que muito tempo depois disso, eu vinha com essa aflição de que, tipo, Senhor, eu tenho 28 anos, com uma filha de 10, quem que vai querer casar comigo? Eu me perguntava muito e eu dizia, eu nunca vou achar alguém como a pessoa que eu estava. Nunca ninguém vai aceitar. E um dia aqui no culto, numa oração de terça-feira à tarde, uma irmã veio falar comigo e aquilo que eu estava pedindo para Deus, Senhor, só me fala se eu vou viver solteirão no resto da vida ou se tem alguém para mim. E eu lembro que ela chegou, ela veio orar por mim, só que era algo que só eu falar, né? Algo que eu orava mesmo, assim. E ela veio e Deus usou ela ali tremendamente, que o Senhor ali me falou que meu marido está guardado, em nome de Jesus, que ele estava aguardando, que não era para me preocupar, né? Que ele estava vendo o tanto que eu estava buscando, mas que o meu preparado estava separado para mim, em nome de Jesus, né? E hoje eu vivo 2 anos em santidade, realmente em todos os aspectos, né? Porque não é só no carnal, mas é também de não idolatrar certas coisas. Todo dia a gente luta com a carne, né? Para não se deixar cair, né? E eu estou muito feliz, aquele vazio foi preenchido de uma forma que hoje
eu vejo que o Senhor me ajuda eu poder transbordar e eu mostrar para outras pessoas que é possível a gente viver sozinha e estar cheia de Deus, né? A minha filha, que foi um milagre que virou uma chave. Hoje ela tem 10 anos. Agora, em dezembro, ela se batizou. Ela pediu que queria se batizar. E eu venho vivendo as promessas de Deus dia a dia dentro da minha casa. E o vazio? Foi preenchido. Glória a Deus Por quem? isso. Por Senhor Jesus. E eu lembro também, nesse contexto, com a minha mãe, né, e o meu padrasto, que a gente, enfim, brigou muito. E depois que eu fui morar lá, eu lembro que eu morava numa casa de baixo, e ela me chamou para morar na casa que ela morava, que era muito grande, ela dividiu, e eu comecei a passar a morar com ela, e isso me constrangia muito, porque eu dizia, eu sou filha, ela me cuidou, me criou, mas eu tô na fase que eu queria dar tudo para ela. Eu queria dizer, mãe, vem morar na minha casa. Isso me constrangia muito, muito mesmo assim. E a gente tinha uma boa relação, mas tudo aquilo que eu tinha feito era um peso em mim assim muito grande, pelo mal que eu sabia que eu fiz. E eu lembro que a gente foi num retiro de transformação também, daqui o primeiro. E lá no retiro, a Ana estava orando e eu fui falar com ela. Eu disse, Ana, eu não sei se eu amo realmente Deus, porque eu nunca tive um pai. Eu não sei o que é o amor paterno, né? Eu tive o meu padrasto que me criou, fez tudo por mim, mas nós não tínhamos a intimidade de um pai, de abraçar e de nada disso. Meu pai biológico eu conheço, mas é aquele oi, tudo bem, algo muito distante. Então eu falei, eu não sei o que é esse amor de pai. E ali eu lembro de algo que ela falou para mim assim, você sabe o amor que você tem pela tua filha? Já parou para pensar o tanto que tu ama tua filha? Ela falou assim, Deus te ama muito mais do que tu ama tua filha. Então tu pega esse amor que tu entrega para ela e tu leva até Deus. E pensa que esse amor que tu tem por ela, Deus tem por você. E ali uma chave virou. Ali eu entendi que eu não tinha só um pai, mas eu tinha 3 pais, que era o meu pai biológico, que eu honro a vida dele porque ele me colocou no mundo. Eu tive o meu padrasto, que desde os meus 7 anos, mesmo eu rebelde, mas era ele que estava ali. Nos momentos mais difíceis, era para ele que eu corria, era ele que me ajudava. E eu tinha Deus, né, que estava preenchendo todo aquele vazio. E ali aquela falta de paternidade realmente virou uma chave e eu entendi ali que eu era muito amada por Deus. E eu vim do retiro e eu pensei, e ali me constrangeu que eu tinha que pedir perdão pelos meus pais, porque eu nunca tinha pedido perdão. Nós nunca tivemos a intimidade de conversar, minha mãe, de dizer eu te amo e nada disso. E eu lembro que eu voltei do retiro, eu pensei, eu tenho que fazer isso hoje para não perder a coragem depois, né? Hoje eu tô cheia do Espírito, então vamos hoje. E eu lembro que eu já entrei chorando, e ele minha mãe e meu brother regalaram o olho, ai meu Deus, o que aconteceu? E eu falei, eu preciso pedir perdão para vocês, pela menina rebelde que eu fui, por tudo que eu fiz, tudo que eu magoei vocês, por muitos momentos vocês pensaram em separar. Eu lembro que muitas vezes eu matava a aula, minha mãe via doida atrás de mim, não me achava. E eu falei, eu quero pedir perdão pelas vezes que eu acusei pela morte do meu irmão, sendo que não tinha nada a ver. E eu fui pedindo perdão, e eu chorava. E eu lembro que ele dizia, minha mãe, assim, ela é muito fechada, ela dizia, ai, não precisa disso, não precisa disso. E meu padrasto chorando também, e ele dizia, Brenda, esquece tudo isso. Ele falou, e algo que me marcou muito que os dois falaram foi o quê? A minha maior alegria, ele disse, a gente não tem raiva. A minha maior alegria hoje é ter você aqui junto com a gente. E ali eu pedi perdão, eu abracei. Eu lembro que eu falei pro meu padrasto até que eu tinha ele como meu pai, né? Que ele foi muito mais do que um pai. Eu lembro que eu abracei a minha mãe, falei que amava ela ainda seca assim, né? Fazia assim, eu grudei e abraçava, eu dizia, eu amo vocês, obrigado, eu peço perdão por tudo que eu fiz. E ali também foi restaurado isso.
Eu entendi que Deus me levou para morar com ela, porque Ele só tem a mim e eu só tenho a eles. Então hoje eu que faço tudo, eu que cuido de tudo ali, financeiramente deles, tudo ali. A televisão não está entrando, chama a Brenda e lá vai eu. Então eu Teve mais uma entendi. coisa que eles falaram ali, nesse ponto ali do que você contou, que é um prazer que você teve você ali com eles. Teve mais uma coisa que eles falaram de você, que eles tinham orgulho de ver a pessoa Sim. que você se tornou. O meu padrasto, eu lembro que ele disse: esquece tudo isso, passou. Ele disse assim: o nosso maior prazer é ter vocês aqui, tanto eu como a Bela. Ele disse: eu tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou. Tenho muito orgulho. E ali a gente, né, foi algo que foi restaurado. Eu lembro que eu vim para a igreja e eu dizia: Senhor, eu tenho 3 pais, glória a Deus. E foi tudo restaurado. Hoje eu agradeço a Deus de onde Ele me tirou. Eu sei que toda a honra, toda a glória foi dada a Ele, porque Ele era o único que podia realmente me tirar, limpar toda a podridão, toda a sujeira que tinha ali, né? Glória a Deus. A Ele toda a honra e glória. E como é que encerrou, então, Luiz? Vocês vieram para cá e aí recomeçaram a família. Vamos para o final, então. Recomeçaram esse processo da família. Sim, recomeçamos o processo de família, né? Viver intensamente com Deus. Mas aí eu olhava para mim e via uma casa limpa, mas eu sentia que dentro de mim tinha um quarto sujo. Tinha um sótão escondido dentro de mim que eu não sabia que tinha. E foi num retiro que eu fui também, junto com... Esse retiro, olha, não estava combinado, não. Daqui a 2 meses tem o primeiro desse ano, tá? Retiro e Transformação vai abrir inscrição agora no mês que vem, tá? Fica ligado, então faça a inscrição. Amém. E nesse retiro lá, amados, eu dediquei a semana anterior todinha fazendo jejum, porque eu queria que Deus falasse comigo. Eu queria que Deus mudasse em mim, mudasse a chave de mim. Eu queria ouvir a voz de Deus nesse retiro. E chegando lá, uma noite, estava todo mundo orando, aquela unção, aquela chama, aquele fogo, aquela coisa maravilhosa. E eu pedindo a Deus tanto, né? Passei a semana toda jejuando e orando a Deus, pedindo. Tinha dias, amado, assim, no retiro, que quando começava a oração eu já caía, ficava atrás. Cheio do Espírito Santo. E aquela coisa maravilhosa, e eu com algo preso dentro de mim. E o Espírito Santo começou a me revelar que eu tinha algo dentro de mim que tinha que ser limpo. E eu queria gritar dentro daquela sala, eu queria gritar muito. Só que o Espírito Santo fez: você vai gritar sim, mas não vai ser aqui dentro. E daí eu olhei para fora, via o pessoal lá fora, né, orando aquela coisa toda, e aquele monte de irmão orando assim, tem um irmão de joelho aqui, tem outro aqui, e quando eu dei a passada para sair, o Espírito Santo fez: não, você vai ter que voltar e levar sua Bíblia. E quando eu peguei a Bíblia, eu saí declarando: eu sou o que essa palavra diz que eu sou, eu creio no que essa palavra diz que eu tenho que crer. Né? E quando eu olhei para um lado, eu vi Rodrigo, eu fiz: se der alguma coisa comigo, o Rodrigo está aí. Olhei para o outro lado, eu vi Marcão com o Bruno. E aquela unção, eu fui cheio daquela unção. E quando eu cheguei lá, amados, eu gritei, eu bradei bem alto assim. E o Espírito Santo foi me trazendo em memória tudo que eu vi, tudo que eu vivi na infância. E ele dizia: olha, perdoa tua mãe por isso. E eu comecei a perdoar minha mãe. Eu dizia: mãe, eu te perdoo pelas vezes que tu não me deste atenção, pelas vezes que eu estava vivo. Ou seja, eu começava a perdoar, liberava perdão para minha mãe. E quando eu terminava de perdoar, amados, ele me trazia outra memória, outra foto, assim, outra imagem, dizia: perdoa por esse momento também. Eu começava a perdoar: mãe, eu te perdoo por isso, eu te perdoo pelas vezes que tu, bêbado, tu dizia que ia me abandonar, e eu te pedi implorando que tu não me abandonasse, porque eu não sabia, não tinha rumo de vida, eu não sabia viver sem ninguém. Eu criança, ela jurava muito de me abandonar: não, eu vou embora, eu vou deixar você sozinho. E eu clamando, eu pedia para ela, muitas vezes chorando para ela não me abandonar, e o Espírito Santo foi me trazendo memória muitas vezes. E quando eu pensei que eu estava vazio, que eu estava livre, aí o Espírito Santo chegou para mim e fez: agora tu vai perdoar o teu pai. E eu gritava: pai, eu te perdoo. Eu te perdoo pelas vezes que eu te chamar de pai e tu não estava presente. Eu te perdoo pelas vezes na escola que eu queria que tu estivesse lá na minha apresentação e tu não estava. Eu te perdoo, pai, por muitas e muitas vezes que eu passei na tua rua morrendo de fome. Tu estava com medo e eu não tinha o que comer na minha casa. E o Espírito Santo foi me trazendo memória, foi me trazendo imagem. Eu dizia: pai, eu te perdoo. Te perdoo por muitas vezes no Dia dos Pais. Eu queria ter um pai para me abraçar.
no dia do meu aniversário, eu queria que tu me desse parabéns, mas tu não estava comigo. E com isso, amados, eu olhava assim para baixo e via as árvores se movendo, parecia um vento forte, intenso, e vinham alguma coisa preta assim imensa diante de mim se aproximando, e eu começava a liberar o perdão. Eu gritava, amados. Eu gritava assim, e quando eu gritava parecia que as árvores, aquele vento forte, as árvores se movendo. E quando parei de perdoar, quando o Espírito Santo já me aliviou de tudo, as árvores se brandaram, e quando eu olhei para aquela imagem preta, ela tinha sumido. E eu saí declarando que Deus é o meu Criador. Então, amados, Teu pai, né? meu Pai, quando você chegar aqui na igreja e ver um louco lá no cantinho gritando, dizendo santo, santo, glória a Deus, esse louco sou eu, porque eu decidi não viver por fachada, eu decidi não servir a Deus por fachada, eu quero viver intensamente o que Deus tem preparado para mim. Eu sou o louquinho que fico lá gritando, santo é o nome do Senhor, declarando na vida de todos vocês, porque não tem como viver amando a Deus de coisa pequena, amados. Eu sou intenso, eu gosto de abraçar, quem me conhece sabe. Eu gosto de abraçar, eu gosto de criança, eu sou intenso nisso. Então não fique cismado, eu não estou louco de demônio, é o Espírito Santo em mim lá. Tá bem? Não fique com vergonha. E para fechar, e a benção? A minha bênção Cadê a benção? tá lá atrás. Traz a benção ela aí, aqui irmão. pra gente. Traz a benção. O ventre que era envelhecido, uma mulher de 40 anos, vem aqui atrás dela aqui, Duda. Sobe aqui. Ruth, vem aqui, Ruth. Senta aqui. Vem cá, Ruth. Vem, Valesca. A Bela tá onde? Não veio hoje. O grupo de crescimento. A Sandra tá aí? Cadê a Sandra? Não tá? A Neuza. Neuza tá aí? Pamela. Só do grupo aqui. Isso. Por que eu pedi para chamar? Tá lá em cima? Pede para chamar a Manu lá em cima. Chama a Manu. Porque eu pedi para que eles viessem. Porque tem 3 coisas aqui que foram faladas que me marcaram. Primeiro, é a fé em Jesus, crer que Ele transforma. Segundo, a família espiritual. Família espiritual. Estarmos caminhando em família. E a família biológica. Família é o centro de tudo. Eu estou sentindo essa graça de Deus nesse momento agora, à noite. Cadê o Hamilton? Tá aí? Isso. A família do Luiz falava que ele não ia ser nada, que ia ser um vagabundo, que ia ser um bandido, que não ia ser nada. E Jesus transforma e gera essa família. Antônio, mesma coisa. Aqui. Não preciso nem falar nada, né? Eu também. Mas eu falo direto, né? Você já sabe. Aqui, né, o Duda, a Jaque e a Olivia, esse presente de Deus, enviada pelo Senhor, né? A Brenda com a família espiritual que tanto ajuda, a filhinha dela hoje não está aí, está com o pai? Está com o pai hoje. E aqui, gente, família espiritual, Jesus transforma. Eu creio que essa é a mensagem para as nossas vidas, para a nossa vida como família espiritual, como IBG, nesses 3 anos de aniversário, nós estarmos aqui juntos, louvando a Ele, celebrando a Ele, porque tudo é por Ele, é dele e é para Ele. Assim são todas as coisas. Amém? A Ele toda honra, glória, louvor para todo sempre. Aleluia! Vamos orar então? Fica de pé.